Fala, mulherada! Diretamente de Terras Mineiras, para a gente bater um papo incrível hoje, que estou empolgada, hein? Bora lá, como vocês estão? Ai, não quero ficar com a câmera fechada aí, não. Estou me sentindo sozinha. Isso. Eu gosto desses rostinhos aí, por favor. Isso. Ai, como eu gosto de olhar esses rostinhos, como isso é importante. Senão a gente fica presa nesse online. Aí, ó. Tá fazendo eco para vocês? Um pouquinho? Espera aí, então. E agora vamos testar? Agora tá ok? Beleza. É que hoje eu tenho companhia aqui do meu lado. Eli Watezek, que vocês vão conhecer ainda mais, tá aqui, do ladinho. Pena que não é igual o celular que a gente pode virar essa câmera aí, mas está aqui comigo. E vamos lá, que nós temos muito o que conversar. Voltamos aos encontros de quinta-feira da Rede Mulherada. Deu uma travadinha. Voltamos aos encontros de quinta-feira da Rede Mulherada. E isso, eu estava realmente animada e ansiosa para esse momento. Confesso que me fazia falta estar com vocês, trocar umas ideias, bater esse papo. Essa troca, para mim, é muito valiosa, é muito importante. Então, chegamos a esse momento por coincidências. Dia 1º de agosto. Oficialmente estamos indo aí para 6 meses para encerrar 2024, é isso mesmo? Ai, né? Dá até uma. Ui, meu Deus, falta pouco? Não, falta metade do caminho? Não, falta muito, dá para fazer muita coisa, muita coisa. E para a gente começar, eu vou fazer um pedido. Vamos tirar aquela foto maravilhosa, postar nas redes sociais e chamar a mulherada que precisam participar desse movimento com a gente. Adoro quando vocês arrumam um cabelo. Todo mundo aí, maravilhosas. Vamos lá. Deixa eu ver se o meu vai. Isso. Ali, Fabi também abrindo. 1, 2, 3 e. Vou testar aqui para ver se foi. Ah, não foi. Vamos de novo? Agora sim. Colocar lá nosso grupo. Lá, fotinho. Aqueles minutinhos para quem está lá no grupo, pegar a foto no grupo. Vamos movimentar esses stories, essa rede mulherada. E vamos ao que interessa. Eu já vou abrir aqui a minha tela, compartilhar com vocês. E aí vocês me dão aquele ok maravilhoso. Telinha aparecendo para vocês, aquele joinha que eu gosto. Sim. Boa. Então vamos lá, que eu trago novidades. Para quem ainda não fez parte de algum encontro da rede, não faz parte desse movimento, sejam muito bem-vindas. Vejo aqui que tem nominhos novos. Vou apresentar um pouco da rede. Para quem já faz parte do nosso movimento, é sempre bom se manter atualizado, porque se tem um lugar que não para,
é a Rede Mulherada. Então, às vezes, me fala, Fabi, não estou conseguindo acompanhar. Tá tudo bem, tá? É assim mesmo. A gente para um pouquinho, olha, sintoniza, mas é muita coisa acontecendo. Então, vamos lá, mulherada. Muito prazer, eu sou a Fabi Navas, idealizadora da Rede Mulherada. Sou terapeuta já há muitos anos, palestrante, escritora e mentora de mulheres que querem se tornar palestrantes. E vou contar um pouquinho dessa jornada. Fiz questão de colocar essa foto, que está aí diferentona para vocês, mas foi um evento que a gente teve o prazer de participar aqui em Uberlândia, Minas Gerais, numa premiação maravilhosa para mulheres. E essa foto representa muito desse momento aqui que estamos vivendo. Eu e Elia Watezek. E da onde vem a Rede Mulherada? Da união. Deixa eu só autorizar aqui. Deixa eu mexer na minha tela, gente, só para. Porque senão não consigo ver quem está entrando. Da união de mulheres a um movimento transformador. Foi assim que surgiu a Rede Mulherada, no meio da pandemia. Reunimos líderes que estão por essa situação de conflito e tudo que a gente viveu na pandemia. E aí, de 10 mulheres, nos tornamos, aqui está desatualizado, 430, mas hoje já somos mais de 470 mulheres, unidas no mesmo propósito, para além de nos desenvolvermos outras vidas. Isso faz todo sentido. Tem um microfoninho. Todo mundo. Se tiver algum microfoninho aí aberto, peço que feche. Eu vou fechar aqui. Então, hoje somos mais de 470 mulheres, o grupo cresceu e virou um grande movimento. E quais são os pilares que fazem a rede se movimentar tanto, que trazem sentido aí à nossa caminhada? Inteligência emocional, inteligência espiritual, e eu faço questão de falar que nada tem a ver com religião, é sobre fé, é sobre acreditar, e inteligência empresarial, porque aqui não somos todas empreendedoras, mas grande parte é empreendedora. Então, quando a gente falar de empresas, que sirva, e essa é a nossa fala, para quem empreende, para quem trabalha como CLT e para quem, inclusive, está nessa transição de carreira. Nossa missão, e aí é o que faz a gente realmente continuar nessa caminhada, que é impulsionar e desenvolver pessoas profissionais, oferecendo eventos, treinamentos e oportunidades que a incentivem a despertar todo o seu potencial e prosperar. E como isso acontece? Através dos nossos encontros online, presenciais, workshops e muitas atividades de network. E os nossos principais valores: acolhimento, honestidade, transformação, alteridade, transparência e solidariedade. E aí nasce o nosso Centro de Transformação Mulherada, que tem o objetivo de reunir todo esse conhecimento e transformar, sim, em transformação, estimulando o crescimento, conexões genuínas e construir uma comunidade onde cada mulher se sinta fortalecida e realizada. Somos muito mais que uma plataforma online. Para quem é associado da rede, sabe que nós temos uma plataforma de desenvolvimento, mas somos muito mais que isso. As nossas associadas têm aí acesso à comunidade Rede Mulherada, a gravação desses conteúdos, um perfil divulgado em nosso aplicativo, ou seja, quando uma pessoa divulga todo o grupo, isso é muito poderoso, descontos em produtos e eventos, tem acesso mensal ao Insight Mulherada, vou falar sobre isso, acesso mensal ao Conexão Mulherada, que é um evento presencial, consegue pagar a assinatura em até 12 vezes, tem um ano de conteúdo exclusivo, muitas atualizações e encontros ao vivo. Mas a gente sabe também, e a rede precisava unir mulheres que queriam compartilhar o seu conteúdo. Foi assim que nasceu o nosso time de treinadoras, que são mulheres que a partir de hoje vocês vão conhecer
e que vão trazer muito conteúdo para compartilhar. E aí é o que torna essa rede mais incrível, né? Porque a gente consegue se conectar, ouvir outras falas, porque isso é importante, a gente precisa abrir a nossa mente, e através disso acontecem conexões fortíssimas. E a gente não pode deixar de falar do nosso projeto Mulherada em Ação. E ele começa a tomar uma forma mais poderosa, que são as nossas ações sociais voltadas principalmente a mulheres em situação de vulnerabilidade. Nós estamos aí com alguns projetos para começar, né? Houve um processo aí de movimentação, por isso que a Fabi ficou um pouquinho fechadinha, né? A gente acabou não conseguindo se conectar durante os últimos dias, e eu vou explicar, mas está vindo aí esse projeto Mulherada em Ação, que é sensacional. E a ideia é que todas essas mulheres que fazem parte da rede realmente consigam entregar algo para mulheres que talvez não tenham o acesso para estarem aqui com a gente e que a gente possa levar um pouquinho mais de esperança e de autoconfiança e de muita autoestima para essas mulheres. E é claro que eu não poderia deixar de falar dela quando a Rede Mulherada cresce e se torna uma rede de franquias também. Nós temos aí Eli Alves, Eli Watezek e Eli Caprone, as minhas Elis com muito orgulho, que fazem parte das franquias. Eu vou pedir para essas meninas incríveis darem aí um tchauzinho para vocês identificarem quem são, para quem ainda não conhece, as nossas Elis. Maravilhosas. E aí, um pouquinho da nossa agenda aí, antes de começar, né? Temos o Conexão Mulherada em Uberlândia, que acontece agora, dia 8 de agosto. Temos uma rodada de negócios de um jeito diferente, que é o jeito de fazer negócios, que chamaremos de Pitch Drink. Será no Maracujá Pub, um parceiraço nosso, no dia 25 de agosto, Zona Sul, Cidade Dutra. É aberto para todo mundo? Sim, a gente sempre fala de qual região que é, mas é aberto para todo mundo. Todos os eventos que passar aqui, vocês podem chamar no particular, mas eu também vou colocar lá no nosso grupo, tá? Mas é para atualizarem a agenda. Continuando, dia 31 de agosto, tem Conexão Mulherada em Santos. Então, vamos lá com a Elia Watezek para a gente fazer um movimento delicioso nessa Baixada Santista. E no dia 17 de setembro, nós temos um especial para mulheres da área da beleza e bem-estar, que vai acontecer com a Eli Alves, de Pirituba, Zona Oeste, no restaurante do marido da nossa parceiraça, que é a Elisângela. Eli, gratidão imensa por essa parceria, por abrir esse espaço para a gente poder comer uma comida deliciosa, fazer negócios e nos desenvolver. Obrigadão, Eli. E aí, a gente chega em setembro. E setembro é primavera. E eu não podia deixar passar sem a gente se encontrar para florescer, né? A gente sabe que o período de inverno, esse inverno mesmo mentiroso, com sol e um frio de vez em quando, o nosso corpo, a nossa essência fica mais fechadinha. Quando chega a primavera, é hora da gente florescer. E florescer de dentro para fora. Então, anotem esse dia na agenda de vocês. Dia 14/9, temos um encontro marcado das 9h30 da manhã até as 16h30. Zona Sul, no Brooklyn. Eu vou passar o endereço, tudo direitinho para vocês como vai funcionar. Lá, nós teremos um café sistêmico com a terapeuta Márcia Maria. É diferente de tudo que vocês já viveram. Trabalhar esse campo sistêmico através dos alimentos. Vocês precisam viver isso. Eu tenho o prazer de tirar daqui de Uberlândia e levar para São Paulo meu querido Albert, que vai fazer esse movimento aí com vocês, com a gente, para movimentar a nossa alma, e isso é delicioso. E lógico que eu e as minhas Elis não estamos de fora, e vai ter muita coisa boa.
Segurem esta data, porque vai valer cada minuto desse dia, eu garanto. E aí, é claro que sempre fica o meu convite. Vamos juntas, essa caminhada é nossa, sozinha não faz sentido. E a frase que a gente gosta tanto, que eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Enquanto existir uma mulher em uma situação que não é bacana, o nosso movimento não pode parar. Mas, afinal, o que a Fabi e a Eli estão fazendo em Uberlândia, Minas Gerais? Aí ele vai pegar a nossa... Olha só como estamos. Dá para ver? Não. Aqui dá. Ó, 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 ó. Tá bem quente. Olha, até recheado. Ah, lógico que não podia faltar um pãozinho de queijo. Não podia. E estamos aqui, na terra do pão de queijo. Pois é, o cheirinho tá bom. E aí, mostrar esse pão de queijo para vocês é compartilhar um pouquinho do carinho que a gente está recebendo aqui, do amor que a gente está recebendo aqui, e o quanto a gente quer que isso passe para vocês. Essa jornada é intensa, é poderosa, e é diferente, e é por isso que esse encontro de hoje faz tanto sentido. O que aconteceu? Então, literalmente, movidas pela coragem de explorar novos horizontes, nós deixamos nossas vidas em São Paulo para passar 30 dias desbravando Uberlândia e Minas Gerais. Não é um final de semana, não é um evento, são 30 dias. Essa mudança temporária foi uma decisão muito corajosa. A gente precisou sim se organizar, mas existem pessoas, rotinas e até projetos que ficaram lá. E o que a gente quer trazer? Que quando a gente se coloca para fazer alguma coisa, quando essa determinação vem forte, a gente sai da nossa zona de conforto e vai buscar novas experiências e novas oportunidades. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. É por isso que estamos aqui juntas nesse encontro de hoje para falar com vocês. Essa decisão não foi simples. Foi gostosa? Claro que foi. No primeiro momento a gente pensa o quê? Vou viajar. E daqui a pouco essa ficha começa a cair. E a gente entra numa correria para deixar tudo em ordem lá, para vir para cá, mas e se? E se não der certo? E se? E se alguma coisa acontecer? É normal a gente pensar isso. Não estou falando que foi assim, que a gente só viu tudo que é bom. A gente teve nossas dúvidas. A diferença aqui é que a dúvida e o medo não prevaleceram. É sobre ter coragem para seguir em frente e não deixar que o medo paralise. É desbravar os lugares que a gente tem vontade. Sabe como começou essa viagem? Viemos para um curso. Ficamos aqui uns 4, 5 dias. E Dona Eli virou e falou assim: a gente ainda vai vir aqui para ficar uns 30 dias. Eu ri e falei: nossa, que delícia, eu topo. Isso foi no começo de março. Chegamos aqui no dia 22 de julho e vamos ficar até o dia 22 de agosto. Quando a gente entra nesse movimento de determinar que vamos, de decidir que vamos, como um passe de mágica, convites, convites e convites começam a surgir. É como se a hora que a gente decidiu vir de verdade e ficar, eu vou dar o nome de Deus, a gente pode dar de universo, do nome que for, mas é como se Deus falasse: é isso, então vai. E outras portas começam a abrir. Se eu tivesse ficado com medo, eu não ia vir nessa uma semana que eu tô aqui. Tem expectativa, tem tudo diferente, tudo diferente. É uma rotina diferente, eles têm hábitos diferentes, eles falam lindamente diferente.
Mas é delicioso. E eu vou abrir para vocês que eu nem deveria falar isso. Mas eu nunca me considerei uma pessoa corajosa. Muito pelo contrário, eu sempre me intitulei muito medrosa. Eu sempre fui aquela menina, a medrosa, a chorona, e me ver com a coragem de enfrentar lugares que eu desconheço para conquistar o nosso espaço, para vir para cá falar sobre nós. Honestamente, eu tô cheia de orgulho de mim. E por isso que eu queria falar com vocês, porque eu quero que vocês sintam exatamente a sensação que eu tô sentindo, que é sobre a gente ter orgulho da gente, é sobre a gente acreditar na gente. E que não é fácil, mas pode ser leve. Quando a gente fala que é difícil, é porque a gente sabe o quanto enfrentar as coisas que a gente vem acreditando é difícil. Vencer fora o que a gente escuta no meio desse caminho, né? Ah, você vai fazer o que lá? Essa é a primeira frase que soa. Ué, mas por que tanto tempo? Você já tem trabalho lá? Até porque a profissão de palestrante ou de treinadora demora para ser vista como um trabalho oficial. Então, é a gente guardar na caixinha todos os comentários que não nos agregam e focar nas portas que estão sendo abertas. É a gente sair de São Paulo, chegar em Uberlândia, ir para um evento onde eu tenho a organizadora do evento agradecendo a presença da Rede Mulherada no evento dela. Então, se existir alguma dúvida, Deus dá um jeitinho de te mostrar que você tomou a decisão certa. E é isso que eu quero muito trazer para vocês. E para falar sobre isso, sobre esse nosso movimento e sobre tudo que vem acontecendo, eu tenho a honra de não dividir mais só os palcos, mas de dividir a vida e a casa em Uberlândia com Eli Atezek. E passo a palavra para você. Ele seja muito bem-vinda ao dia de hoje. A gente vai mudar os microfones. Uma pausa aí, tá, gente? Só para eu mudar aqui também. Oiê, vocês estão me escutando? Fala sim! Poxa, sim! Força, mulher! Aê, sim! Muito boa noite de estar aqui com vocês. Eu sou Eliana Vatezek, eu sou terapeuta integrativa, eu sou palestrante e sou voluntária da SOS Sorriso, aonde eu sou a doutora Garibalda, especialista em sorriso terapia. E hoje eu estou aqui para falar para vocês o que é. Já começa, Fabi? É que eu sou um pouco acelerada, sabe? Eu já vou falando. É que eu acho que vocês já me conhecem, entendeu? O que é a mente positiva? É exatamente o que a Fabi falou. Quando a gente esteve aqui em março, eu disse para ela, Fabi, a gente vai voltar aqui. E a gente vai ficar 30 dias. E a gente veio de ônibus. E eu falei para ela, e eu me recuso a voltar de ônibus, nós vamos voltar de avião. Bom, a gente começou a ver passagem, qual o melhor ônibus que a gente viesse deitado, e não deu certo. E como tudo, uma coisa puxa a outra, gente, um amigo nosso indicou um amigo que vê passagem, que vê tudo, e a gente veio de ônibus. De avião. Opa, de avião, desculpa. Gente, nós viemos de avião. E é isso que é a mente positiva, é você ter pensamentos positivos. Não é pensar assim, pensar agora e acontecer, é soltar para o universo. Do mesmo jeito que a gente reclama, eu não consigo, põe, eu consigo. Nem eu falo assim, se dá trabalho pensar no negativo, no positivo também dá trabalho. Só que no negativo eu vou abaixando e no positivo eu vou crescendo.
eu quero que vocês tenham essa mentalidade positiva. Por pior que seja, tem um lado bom em tudo na vida. Qual os benefícios, Eliana, da mentalidade positiva? Ai, você tem dúvida disso? Qual os benefícios? Os benefícios é que acontece, é que transforma, é que faz você mudar a sua vida. Parece meio palhaçada, né? Ô, doutora Garibalda, mas é uma palhaçada real, que é verdade. Começa a pensar, começa a mudar essa tua mentalidade. Quantas vezes a gente fala assim, eu não consigo. Não é que você não consegue. Fala, eu consigo, eu mudo de jeito, eu mudo o jeito. As palavras também têm poder. O olhar também tem poder. Então, a partir de hoje, vamos só falar palavras positivas, que vocês vão ver a diferença. Só de acordar e olhar para o céu e falar bom dia, gratidão, o seu dia já está tranquilo, já está bom. Deixa eu te contar uma coisinha hoje, para você ver. Hoje a gente tá fazendo faxina hoje. Ai, que coisa chique! Nossa, adoro! Porque a gente vai receber a nossa ilustre Eliane Caproni. E eu estava lavando o banheiro, eu só fiz, ai! A Fabi falou, o que foi, Eli? Falei assim, não, eu só fui fechar a porta e dei no meu dedinho. Mas aí depois vocês vão perguntar para ela. Eu não xinguei, eu não falei nada, eu só falei, ai, tá bom, vai passar, vai passar. Meu, não deu 5 segundos, já passou. Se eu tivesse xingado, eu ia ficar lembrando desse dedo pro resto do dia, quer dizer, o resto da tarde, né? Então, assim, são essa mentalidade positiva. E eu não digo só nisso, eu digo em tudo. Em trabalho, com o marido, em casa. Vamos mudar? Vamos sair um pouco de vitimismo? Vamos, vamos. A gente, que nem até hoje conversando com a Fabi, tem muitas coisas que a gente acha que não é vitimismo, mas é. Sabe aquele fato da gente reclamar? Eu não sou tão, fala aí, Fabi, agora, a palavra, tão capaz de fazer a coisa. Como assim você não é capaz? Você é capaz, sim. Eu não posso fazer por causa do outro. Não, não tem um outro, o outro sou eu. São vários pensamentos negativos. Falta de tempo, a gente se sabota demais. A gente coloca muita culpa no outro. E não é. Sabe, a gente reclama. Eu não consigo. Eu não sou autossuficiente. Tudo é difícil para mim. E até hoje, que nem a gente estava fazendo a faxina, eu ainda falei assim para a Fabi, eu falei, tá vendo? A gente está aqui fazendo faxina, a gente estava preparando as coisas, a gente fez o almoço, a máquina deu problema aqui, a gente teve que torcer roupa na máquina, que foi maravilhoso. Se a gente estivesse nos sabotando, o que a gente ia falar? Ai, Fabi, vamos remarcar? Ai, não vai dar tempo, Fabi. A gente está limpando a casa, olha a máquina. Então, essas coisas que nos sabota, que a gente acaba sendo vítima da gente mesmo. Quando a gente começa a perceber essas coisas, é fácil? Não. É impossível? Claro que não. Mas aos poucos a gente vai percebendo essas coisas, a gente consegue mudar. Por exemplo, que nem também fala assim, tocar violão. Eu não consigo. Não é que você não consegue. Você pode não conseguir igual um violinista, né? Como que chama quem toca violão? Violinista, né? Sei lá como é que é o nome. Que seja esse. Você pode conseguir não igual a ele, mas você consegue. Porque tudo que alguém faz, eu consigo fazer. Posso não fazer perfeitamente igual o outro, mas eu faço. Mas aí eu preciso o quê? Eu querer. Eu dar esse primeiro passo. Que quando a gente dá o primeiro passo, tudo se transforma. Tudo começa pela gente.
É quando a gente fala em primeiro passo, acha que é um passo longo. Não, é um sorriso que a gente dá, é um olhar diferente, que nem é você olhar uma flor com um olhar diferente, já é um primeiro passo. É você se olhar no espelho e falar bom dia para você, dar um sorriso, já é um primeiro passo. Então, tudo tem jeito, basta a gente querer. Porque quando a gente fica nesse vitimismo, a gente vai se encolhendo. Vê pessoas que são vítimas, elas nunca estão olhando para cima, elas sempre estão olhando para baixo. Quando a gente olha para cima, a gente está clamando, está querendo mais, está vendo uma visão ampla. Quando a gente olha para baixo, a gente se sente um derrotado. Então, a partir de hoje, mulher, eu quero vocês olhando para o céu, apreciando o azul, ou cinza também, que tudo é bem-vindo. E não olhe para os seus pés, olhe para frente. Olha o poder que vocês têm. E às vezes a gente se esconde, né? Ah, porque é gostosinho ficar na zona de conforto, né? É gostosinho não dar o primeiro passo. Mas quando você dá o primeiro passo, você não para jamais. Porque cada passo que você vai dando é um degrau a mais que você está subindo. Não fica parado aí, não. Vai para frente. E o poder do riso que eu vou falar para vocês é muito legal. O rir faz transformação de montanha. Sabe aquele assim, remover montanha? O riso faz. Quantas vezes você se olhou e riu de você mesmo? Quando a gente cai, você ri de você? Por que que não? É tão gostoso o riso. O riso, ele comunica ao corpo inteiro que está tudo bem. É só um sorriso, mas que transforma o corpo inteiro. Se você parar agora e lembrar de um lugar, de alguém, de um dia que você sorriu muito, sente essa sensação no seu corpo. O seu corpo todo está vibrando na mesma sintonia, que é a sintonia do riso, a sintonia do amor. E isso, com certeza, transforma muito. Então, riam mais, ri de si, ri dos outros. Não, ou melhor, ri para os outros, né? Ri de si é muito gostoso. Se olha no espelho, ri, que nem começa assim, até eu estava fazendo, fui fazer um curso de riso. E aí começou assim, ó, ha, 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 meu, e aí você começa, cada risada, um mais engraçado que você começa rindo. E é tão simples. E aí eu lhe pergunto, quanto custa um riso? Quanto custa você dar o primeiro passo? Pode ser dolorido agora? Sim. Como é dolorido também ficar na zona de conforto. Mas quando você vê esse mundão, esse universo de braços abertos para você, e você dá aquele sorriso para o universo, ele só vai falar assim: essa merece. Palmas para ela. Então, mulherada, sorri, se ame, dê o primeiro passo. A partir de hoje, ai, show! Show vitimismo, show sabotagem, show qualquer coisa que te leve para baixo. Vê o lado bom em tudo, mesmo que não seja tão bom. Que mesmo assim, quando não está bom, você aprende o que eu posso transformar e o que eu posso mudar. Do mesmo jeito que eu mudei, Fabi mudou, vocês podem, porque eu não sou melhor que vocês. Vocês são iguais a mim. Eu consegui e tenho orgulho de bater no meu peito e falar quem eu sou. Eu sou a Eliana, eu sou terapeuta. Eu levo sorriso, eu levo alegria, eu levo amor para aquele que mais precisa. Mas que eu possa te levar amor, que eu possa te dar a mão. Aceite, se abra, se ame. E boa noite. Esse aqui vai trocar os microfones.
E agora a gente vai trocar os microfones. Voltei. E a gente troca os microfones por causa do eco, gente, porque senão vocês não vão conseguir ouvir direito. E aí, como é bom a gente falar de risada, né? De alegria. Eu acho que às vezes também a gente escuta tanta coisa falando do ruim e a gente vai perdendo o hábito de rir. Ou talvez deixando de dar valor. Quando a gente estava aqui conversando, e aí ele falou desse curso, inclusive, por isso que eu começo a rir só de pensar, e graças a Deus eu tenho um riso muito fácil, é porque é contagioso de verdade, né? Quando a gente começa a rir, ou quantas vezes na rua você lembrou sozinha de uma coisa engraçada e você se pega rindo sozinha na rua? Quando você solta um sorriso porque você lembrou de alguma coisa, por mais bobinha que pareça. Essa energia do riso, ela mexe com a gente completamente. Eu sou muito fã de desenhos aí, né? Então é lógico que não dá para a gente falar de todas essas coisas e não falar para quem não foi assistir Divertidamente 2, que vá. É um daqueles desenhos que não é para criança, né? O que é, na verdade, numa intenção diferente. Mas quando a gente entende como é importante todos esses sentimentos e o quanto a alegria que predomina na infância começa a ficar escondidinha conforme a gente vai crescendo, a gente faz algumas reflexões importantes. E por que começar esse semestre, essa fase, nossa rede todinha diferente, e a gente falar de vitimismo? Porque eu entendi que o vitimismo não é consciente. E às vezes a gente já responde assim: eu não sou vítima. Imagina, Deus me livre, ai, detesto quem é vítima. Mas às vezes a gente está nesse lugar sim. A gente só não sabe a frase que a gente está usando. Então, quando a gente se encolhe demais, quando a gente fica insegura demais, quando a gente fica com medo demais das coisas, quando a gente não quer arriscar. Hoje a gente estava assistindo às Olimpíadas e na ginástica, eu sou péssima para os nomes, né? Mas na ginástica olímpica, a incrível dos Estados Unidos, Paula, né? Não vou lembrar. Mas a moça dos Estados Unidos, que é aí campeã, 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 sem fim. O que fez ela sair do segundo lugar para ir para o primeiro lugar? Ela arriscou as acrobacias mais incríveis. Simone, obrigada, obrigada, obrigada. Ela arriscou. E por que, assim, apesar das outras meninas serem incríveis, por que elas não conquistaram o primeiro lugar? Porque elas se manteram sem, talvez, coragem, e não estou falando, admiro, acho lindo, comemorei com a Rebeca como se estivesse lá, acho que ela é a nossa brasileira que a gente tem que valorizar muito, reconhecer muito, colocar essa menina lá em cima, sim, mas talvez tenha faltado um pouquinho de coragem para manobras mais arriscadas. E talvez é isso que falta na nossa vida para a gente chegar no primeiro lugar, ou no lugar que a gente quer. A gente precisa arriscar um pouquinho mais. E o vitimismo também é isso. É quando a gente começa a colocar a culpa nos outros de coisas que estão acontecendo com a gente, ou a gente finge que deixa de fazer por conta dos outros. Ou a gente usa frases como, tá vendo, para mim nada dá certo. E eu falo de um lugar que eu conheço, porque eu já estive no vitimismo sem ser consciente que eu estava nele. Porque é quando a gente desanima, é quando a gente acha que a gente não quer mais, quando a gente acha que as coisas não vão acontecer. Então, se em algum momento você esteve nesse lugar, você passou pelo vitimismo. E o que a gente faz é sair desse lugar. Exatamente, Eli. Hoje, inclusive, né, durante o campeonato, quando estava esperando a nota dela, falou dessa história. Ela tem uma história bem forte, né, de abandono, de orfanato. Vale a pena depois a gente buscar e conversar sobre essa história, com certeza,
Ela se afasta depois de vários anos ganhando medalhas, medalhas, medalhas. Ela se afasta para cuidar da saúde mental. E uma moça muito jovem, campeã, sendo aí uma das melhores do mundo, e ela se afasta para cuidar da saúde mental dela. E que bom que ela fez isso. Porque quando ela volta lá, campeã, medalha de ouro. Imagina o que isso significou para essa mulher, que com certeza, se ela se afastou do estado emocional que ela estava, como qualquer uma de nós já passamos por esse lugar, talvez a gente esteja saindo desse lugar agora, e aí, de repente, porque é sempre de repente, ela vira a melhor do mundo novamente. Né? Então, que a gente consiga sair desse lugar, mesmo que a gente tiver que fazer uma pausa, mesmo que a gente tiver que ficar um pouco mais encolhidinha para cuidar da gente, mas que a gente tome consciência, saia desse lugar, para que a gente receba as medalhas de ouro que estão aí nos esperando para vir até nós, para fazer parte de um lugar tão merecido. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Porque não adianta ou a gente só sai do vitimismo se a gente aprender a se posicionar. E hoje eu não vou falar sobre posicionamento nos stories, no Instagram, na rede social. Hoje eu não vou falar sobre posicionamento na rodada de negócios. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento na vida. E que nessa minha jornada, uma das coisas que eu aprendi é que se a gente não se posiciona, a gente não conquista nada. A gente não sai daquele lugar. Então é que a gente assuma o lugar que a gente já quer estar, mesmo que a gente ainda esteja lutando por ele. Porque essa caminhada faz parte do processo. Mas a gente precisa sentir que esse lugar é nosso. Durante a minha jornada de autoconhecimento, eu ouvi muito de terapeutas, que eu tive a honra de ter, com certeza, aí, peças importantes na minha vida, sobre, Fabi, assume o seu lugar. E eu vou falar para vocês que às vezes assumir esse lugar é meio dolorido, porque a gente solta da mão de muita gente que a gente nem queria soltar. E essa é uma fala difícil. Mas quando a gente assume o nosso lugar, a gente sabe que se a gente não se fortalecer, quem está ao nosso redor também não vai. É o clichê que eu já falei várias vezes, da bendita máscara do avião. Eu coloco primeiro em mim, para depois colocar no outro. Por quê? Porque se me faltar o oxigênio, eu não consigo mais ajudar ninguém. Então, é esse posicionamento que a gente precisa ter. E, na verdade, esse posicionamento é aqui uma definição mais técnica mesmo, mas é como se a gente se apresenta ao mundo, como a gente escolhe se relacionar com os outros e com as situações ao nosso redor. Qual é a energia que você coloca nas conversas que você tem, mas também aonde você escolhe estar. Se você fala que as pessoas que estão por perto de você só reclamam, muda de lugar. Você não faz parte mais desse grupo. Não faz parte mais desse grupo. Porque tá tudo bem que um dia você fez e você não está dando as costas para ninguém. Você vai conseguir ajudar essas pessoas se tornando inspiração para elas. Porque se a Fabi não tivesse metido a cara e ter feito, estaria chorando ou num lugar que hoje não poderia ajudar mais ninguém. Mas é delicioso saber que foi na coragem da Fabi que muita gente teve coragem de tomar também alguma decisão. E a gente tem esse poder, a gente influencia o mundo, não só a nossa família, a gente influencia o mundo. As pessoas se inspiram na gente e pessoas que talvez você nem conheça. Talvez pessoas que nunca vão te falar isso. Talvez quem você nem imagina. Mas essa é a nossa missão. A gente se desenvolver o suficiente para conseguir fazer com que as pessoas se inspirem na gente e também melhorem.
E aí, falando de posicionamento, como ele afeta diretamente as nossas ações, as nossas percepções? Nosso posicionamento influencia diretamente toda a tomada de decisão e como nós somos percebidos pelos outros. Ninguém faz com você algo que você não permitiu. Mas fulano me trata assim e eu não gosto, de algum jeito você deixou. Por que que ele teve a liberdade ou ele se sentiu à vontade para te tratar desse jeito? Ah, mas não é a primeira vez, pior ainda. Por que que ele fez a segunda? Onde foi que você permitiu que isso acontecesse com você? Ou porque da primeira vez você não falou, porque longe de mim querer ser grossa ou mal educada, mas você saiu magoada dessa situação? E tá tudo bem não falar e não retrucar, se a mágoa não ficar com você. Se você respirar e jogar isso no lixo, tá tudo bem. Se faz de novo, você vai começar a falar que nesse lugar não. Que aqui é sagrado, que aqui eu cuido com amor. E ninguém tem o direito de me tratar diferente. Porém, se eu estou no lugar da vítima, as pessoas me tratam como vítima. É assim que funciona. Eu só vendo para um cliente se eu tenho coragem de começar a venda e confiança de falar sobre mim pelo meu produto. A gente não fala que então isso é posicionamento, como eu me posiciono para vender. Só que antes de eu vender, eu preciso me posicionar no mundo. E aí são detalhes que fazem a diferença. É a roupa que a gente escolhe ir nos lugares, sim, sem hipocrisia nenhuma. A forma como você está arrumada afeta diretamente, vão te olhar. Não tem a ver com ser caro ou ser barato. É com o cuidado que você tem com você. Quando a gente vê uma pessoa arrumada, a gente entende que ela se preocupa com ela. E isso já empodera ela. Então, assim, o vitimismo já é o eu não querer me arrumar e falar, ah, não, mas tem que me respeitar porque eu sou assim. Assim como você é. Se você mesmo, bagunçada, fala, olha só como eu tô um caco. Se quando a gente terminou aqui, nos arrumamos, tal, vamos começar o encontro com vocês, eu ainda ri e falei, nossa, que diferença em duas mulheres que estavam na faxina, se elas vissem a gente antes, nem eu acreditar. Porque tá tudo bem eu me vestir daquele jeito. Se eu vou mexer na Cândida, não, mentira, eu não mexo na Cândida, que eu sou alérgica. Se a Eli vai mexer na Cândida, tá tudo bem para aquela situação. Mas eu não posso fingir que tá tudo bem eu ir assim para qualquer lugar. Então a gente tem que perceber também quais são as desculpinhas que a gente anda contando. Quais são as mentirinhas que a gente anda falando para a gente. Porque isso também influencia muito na nossa autoridade, na nossa autonomia e na nossa tomada de decisão. Quando a gente está bem com a gente, quando a gente se arruma, quando a gente está bem vestido, a gente fica mais seguro, até para tomar decisões pequenas. E vocês sabem o quanto eu defendo a ala feminina e defendo mesmo com muito orgulho. E existe uma campanha, eu acho que é da Dove, não, acho que é do Boticário, não lembro, é uma campanha bem antiga, onde as mulheres passam por uma mega transformação, assim, mega, tipo, arrumada, maquiagem, nananã, no dia que vão assinar o divórcio. E aí, quando elas chegam naquela sala com o advogado, e aí aquele ex-marido, olha, admirando e assustado, como essa mulher que eu vou perder, e ela mantém a postura lindamente, porque ela está se vendo naquela mulher poderosa que ela é. Então, não é sobre a marca da roupa, é sobre o quanto você se sente bem vestida daquele jeito. E quando você se sente bem vestida daquele jeito, arrumada, as decisões são tomadas de uma forma mais fácil.
Eu vou procurar essa campanha e depois eu mando para vocês, porque vale a pena dar uma olhada. Quando a gente muda o nosso posicionamento, a gente enfrenta melhor os desafios, os relacionamentos com os outros, seja problema de chefe, seja relacionamento amoroso, seja família, muda tudo. E aí a gente passa a ter mais coragem de ir atrás dos nossos objetivos. Vocês sabem, a grande maioria sabe, que o meu processo de cura e de autodesenvolvimento vem sendo forte e já foi muito forte. E quando eu lembro das situações que eu vivi e do quanto eu me deixei de lado e do quanto eu parei de me cuidar e do quanto eu comecei a vestir qualquer coisa, eu lembro que era exatamente nessa fase que eu estava no pior cenário da minha vida, para ver como as coisas estão ligadas ali. A partir do momento que eu comecei a passar por esse processo de cura, qual que é o primeiro movimento? É cuidar da gente, da nossa autoestima, é voltar a se olhar bonita, é voltar a se olhar como mulher, e aí a gente vai tomando as decisões. E aí a gente tem mais coragem de ser dona da nossa vida. E eu vou falar para vocês, não existe mais nada no mundo mais delicioso quando você assume esse lugar e quando você começa a honrar as conquistas que vêm dele. Porque tem isso também, que a gente aprenda a honrar as conquistas que vêm. Porque não é que não foi nada, deu um trabalho do caramba. Eu passei noite sem dormir, eu tive dor de cabeça, eu trabalhei com cólica, eu chorei, eu ajoelhei, me deu o desespero, eu tive medo, eu quis parar, eu fui para terapia. Então, pô, vou honrar sim. Independente se para o outro é até invisível o que está acontecendo. Eu sei o que significa isso. E a partir do momento que eu sei e eu tomo posse disso para mim, isso me dá um poder que a gente pega aquela frase que falam e joga no cantinho. Essa frase não faz sentido porque eu sei o lugar que eu tô. Eu sei o que eu fiz para conquistar. Independente do que dizem. Isso é posicionamento. E aí, quando a gente assume esse lugar, a espiritualidade, ela é tão divina, o universo com essa energia tão maravilhosa, que ele começa a te entregar. Como assim? Nossa, eu pensei isso e está acontecendo. Nossa, eu queria uma conexão X e apareceu. Nossa, do nada eu recebi um convite. É isso. O universo ele entrega. E ele entrega lindamente. Lindamente. E aí vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias para se reposicionar de maneira positiva. O que a gente precisa começar a fazer, e aqui a gente vai para exercício mesmo, que é para a gente sair daqui já mudando tudo isso. Então, o que funcionou muito bem para mim, eu quero compartilhar com vocês. Quais são os nossos valores? O que nessa jornada para a Fabi é fundamental? Um exemplo, eu prezo muito a transparência. Muito. Eu sou uma pessoa transparente. Se as coisas não aconteceram, vocês vão saber. Se tem alguma coisa enroscada, vocês vão saber. Como eu falo honestamente para vocês, meninas, dei uma pausa aqui com as coisas, porque eu estou indo para Minas e não vou fazer meia boca aqui. E chegando lá, me acomodando, a gente segura e continua. Porque eu sou assim. Eu não vou ficar arranjando mil desculpinhas para uma coisa, me sinto mal com isso, eu vou jogar real. E aí o que eu espero é que as pessoas sejam transparentes comigo também. E se não são, Fabi? Cada um age como quer. Mas são pessoas que não vão ter proximidade à minha vida. Vou continuar tendo relacionamentos, porque nem todo mundo tem os mesmos valores, nem para todo mundo tudo é importante, enfim, mas é o lugar que eu coloco essas pessoas na minha vida que interfere. Então, quais são os seus valores? O que para você nessa vida é fundamental?
Porque quando você faz essa listinha, você entende dos lugares que você saiu ou dos lugares que você tem que sair. E se não está batendo o valor, sai. Porque se você continuar insistindo, a porta não vai abrir. Então, façam uma listinha dos valores de vocês. Eu vou até anotar, eu vou mandar uma ferramenta bem bacana para vocês, para fazerem esses valores que funciona muito legal. A mudança de atitude, escolhas conscientes de como queremos ser vistos. Você sabe como você quer ser visto? Porque se às vezes a gente nem sabe e a gente quer que o outro nos enxergue nesse lugar, não vai dar certo. É espelho. Olha, pensa. Como é que eu quero ser vista? Profissionalmente, pessoalmente? Como é? Como é esse lugar? E quando a gente começa a pensar nesse lugar, as minhas mentoradas sabem que eu brinco muito com essa questão de imaginação, deixa sair, voa longe, voa, voa. Que roupa que eu estou vestindo? Como que é o café da manhã que eu tomo? Quais são os lugares que eu frequento? Que pizza que eu gosto de comer? Que lugar? É isso, viaja, viaja. E assume esse lugar. E eu sempre que eu falar da pizza, eu vou lembrar isso para vocês. Porque às vezes o nosso posicionamento na vida tá tão ruim que a gente nem sabe qual é o sabor de pizza que a gente gosta. É no querer agradar a família que falam: "Ah, vamos pedir uma pizza, vamos? Que sabor você quer?" Qualquer um. Vocês que sabem. Não, não, não. É lógico que tem dias que a gente está com preguiça até de pensar e a gente vai falar isso. Mas isso tem que ser a minoria. Tem que ser aquele dia que você está cansadona. Porque tem dias que a gente quer agradar o outro também, e tudo bem. Isso não é um problema. O problema é quando a gente só faz isso. Então, qual é o sabor de pizza que eu gosto? O que eu gosto de beber? Qual o meu doce favorito? Eu prefiro praia ou eu prefiro campo? Qual é a minha cor favorita? Será que eu sei responder perguntas muito básicas sobre quem sou eu? E se eu não sei responder o básico, aquela redação lá vai ficar mais difícil. Essa é a segunda lição. O segundo exercício. Lista as coisas que você gosta. E aí, quando você listar as coisas que você gosta, tem algo aí que você vai perceber. Quanto tempo faz que você não faz isso? Que você não come isso? Ou que no seu guarda-roupa não tem mais essa peça de roupa que você gosta tanto? É. E aí, a gente estava pensando aqui numa frase, e a Eli, o Atezek, veio lindamente com essa frase, que a porta está ali. No murro é mais difícil. Ela abre, mas é mais difícil. E a porta só abre se você gerar a maçaneta. Sozinha ela não vai abrir. E eu vou entregar porque a Petra tá rindo agora, porque eu também tô com vontade de rir. Isso não foi proposital, não foi mesmo. Porque essa frase veio da Eli, mas quando eu falo para as minhas mentoradas que a gente vai abrir a porta, a Petra falava assim para mim: a gente vai arrancar essa porta, a gente vai derrubar, a gente vai trocar a porta. E que se for preciso que a gente faça isso. Se essa porta estiver emperrada, se essa maçaneta não está conseguindo girar, que a gente arrebente essa porta, se for o caso. E eu sempre vou lembrar vocês, eu não conseguiria abrir essa porta sozinha. Não precisa ser sozinha, gente. Sozinha é mais difícil, sozinha dá mais trabalho, sozinha dói a mão, sozinha a gente pensa mais vezes em desistir. Não precisa ser sozinha. Mas a porta está ali. E se eu não tivesse me atrevido a abrir uma maçaneta, onde todo mundo me chamava de louca, ou depois falavam que mais um grupo, ai, tem tantos, eu não estaria chegando no lugar que eu estou chegando hoje.
E porque eu falo, eu não estaria chegando, porque o que eu quero é muito grande. E hoje eu tenho orgulho de falar que é muito grande. Mas se eu não tivesse me atrevido, eu estaria trabalhando ainda num lugar que eu não gosto, com pessoas que me deixavam doentes. E para a gente falar nisso, eu venho falando essa frase porque foi o que eu entendi, a gente não se cura aonde a gente adoeceu. Não dá para a gente ficar tomando antialérgico e continuar num quarto cheio de pó. Não dá. Então, essas reflexões que eu quero que vocês tenham é para entender exatamente isso. Será que eu tenho que me retirar de algum lugar? Será que algumas pessoas não fazem mais sentido? E aí agradeça ao que essas pessoas fizeram na sua vida, porque elas trouxeram sim alguma coisa, assim como você entregou também. Tá tudo bem, a conta tá paga. Já teve o equilíbrio. Eu não estou abandonando ninguém no meio do caminho, mas eu preciso seguir. E essa foi a minha frase, e esse foi o lugar que fez eu chegar em Minas e ouvir o nome da Rede Mulherada sendo anunciado em um evento que eu não conhecia ninguém. Que a organizadora me conhecia pelas redes sociais e pelo WhatsApp. E quando eu ouvi ela naquele microfone anunciando que ela estava feliz demais, a honra dela em ter a Rede Mulherada lá, eu entendi a porta que eu tinha aberto. E eu entendi que se eu continuasse naquele lugar, a gente não chegaria aonde a gente está chegando. E era assim que eu queria começar o nosso mês de agosto. Contando para vocês por que a gente está aqui. Não é só pelo pão de queijo. Não que não seja, mas não é só pelo pão de queijo. Mas é pelas portas que a gente pode abrir no meio do caminho. E quando a gente terminar esse encontro, e eu sei que quando a gente termina, a cabeça fica aí, né, dando umas borbulhadas, tudo. Parem para pensar sobre as portas que vocês querem abrir. Quais são os lugares que vocês querem alcançar? Às vezes a gente nem faz ideia como a gente vai chegar nesse lugar. E aí, por a gente não fazer ideia como a gente vai chegar, a gente acha que não vai dar. Mas talvez tenha alguém aqui, nesse encontro, que pode te ajudar a abrir a porta. Que pode conhecer alguém que vai abrir essa porta, inclusive. Eu vim para um curso e eu tô aqui hoje, 30 dias. Eu conheci a Eli nesse curso que eu fui lá fazer no primeiro. E a gente está aqui juntas, agora 30 dias. Quais são as pessoas que você escolhe caminhar com você? O que é que você está fazendo com a sua jornada? Porque é clichê, mas ela passa. E que a nossa passe lindamente, plenamente. Eu espero de coração que essa nossa fala tenha feito sentido para vocês. Estou aqui olhando as mensagens e a Jaque me ajudou. Obrigada, Jaque, é da Dove mesmo. Adoro o William Sanches, ele fala que a prosperidade bate na porta, mas a felicidade não gira a maçaneta. Quem é que gira? A gente. É isso mesmo, se precisar, a gente chega chutando tudo, a gente dá voadora, a gente dá um mortal, igual a gente vê hoje. A minha eu arranquei com a ajuda da Fabi e a porta nova tá ficando linda, tá sim. Petra, parabéns pela sua nova porta. Você é um case que a gente ainda vai trazer, porque é transformadora. Essa mulher é muito fantástica. Essas reflexões são importantes, sim. Né? A gente precisa disso. Então, assim, que bom, Fabi, que gostou do encontro. A gente inaugura, né, esse lugar aí com o pé direito. Eu vou amar dividir, esse espaço é nosso. Tenham sempre isso em mente. A rede não nasceu para ser da Fabi, não nasceu para ser das Elis, ela nasceu para ser nossa. Se não for assim, não faz sentido. Se não for assim, eu estou indo contra, inclusive, os meus valores, tá? Então, esse é um espaço para a gente se movimentar. Agora, acomodada, as coisas com certeza vão acontecer. Sintam-se à vontade, a casa é nossa. Se vocês quiserem aí abrir o microfone e compartilhar alguma coisa,
Estamos muito abertas aqui a esse momento, a esse movimento. Quem só quiser refletir sobre tudo o que aconteceu, também eu entendo, porque eu acho que essas reflexões são bem importantes. E aí o que eu quero dizer é que a gente está vindo com tudo, que ninguém segura mais ninguém aqui. Somos do mundo, graças a Deus, porque se tinha uma coisa que eu queria, era viajar com o meu trabalho. E esse momento chegou, e eu sou grata a Deus. E quem quiser, cabe mais gente nesse avião, pode acreditar. Então, vamos juntas. A nossa voz precisa ser ouvida. A gente tem coisas incríveis para falar. Stephanie Gatona, que chegou atrasada, mas o nosso carinho aí. Você com certeza viaja com a gente por esse mundo. Com certeza, vamos levar essa fala para a loja, para a Stephanie da Alcalá, nossa parceiraça. E é isso, mulherada. Que amanhã, quando vocês acordarem e vocês olharem para a porta do quarto de vocês, vocês lembrem que vocês têm uma porta para abrir. Que se ficar parado não adianta. Que se precisar de ajuda, a gente está aqui. E que se não precisar, a gente segue junto do mesmo jeito. Acompanhem a nossa agenda, porque ela está simplesmente maravilhosa. Hein? Vai ter coisas e coisas e coisas e coisas. Então, quando vocês falam assim, Fabi, não estou conseguindo acompanhar, tá tudo bem, peraí. A gente acompanha junto. Olha, uma ajuda a outra, pergunta, e vamos assim. Porque tentaram fazer a Fabi mais devagar. E a Fabi viu que não é esse lugar que eu quero ficar, não. Que a gente vai continuar se movimentando, uma responde para a outra, e a gente tem um mundo inteiro para falar. Então, não dá para eu me prender em um evento. É impossível alcançar o que a gente merece se na minha agenda do mês de agosto tiver um evento. É simplesmente isso. Mulherada, gratidão imensa por essa noite, por esse começo de agosto. Que vocês recebam o nosso amor, o nosso abraço, a nossa energia. Estamos juntas nessa caminhada. Contem sempre comigo. Contem com as minhas Elis. Um beijo e, claro, eu vou abrir o grupo. Tem mais mulheres precisando ouvir que nós somos fantásticas. Então, se isso fez sentido para você, coloca lá no grupo. Quem sabe a gente aumenta ainda mais. Certo? Beijo. Durmam bem e até amanhã. Beijo!